Brasil, Paraguai e Argentina. Esses países formam uma tríplice fronteira. Investigados pela segurança dos Estados Unidos 48 horas depois do atentado de 11 de setembro, é um assunto que desperta preocupação e análise de como esses países, através do contrabando e do tráfico, podem se tornar grandes financiadores do terrorismo. No livro A Tríplice Fronteira e a Guerra ao Terror, Arthur Bernardes aborda esse assunto pouco discutido aqui no Brasil. Olá, Arthur. Olá, tudo bem? Obrigado pela presença. Eu agradeço. É real toda essa potencialidade dos países serem financiadores do terrorismo? Essa é uma pergunta que vem sendo colocada constantemente, na verdade, é o centro da discussão. Se existe ou não o terrorismo na América do Sul, na Tríplice Fronteira, mais especificamente. E o que é a Tríplice Fronteira? É essa região, como você bem mencionou, da união das fronteiras de Brasil, Argentina e Paraguai. A Tríplice Fronteira se tornou esse problema, digamos, de segurança internacional desde 92, na verdade. É um problema já antigo. Uma questão antiga, melhor dizendo, né? Por quê? Em 92 houve um atentado na Argentina, em Buenos Aires, contra a Embaixada de Israel. Morreram 29 pessoas, incluídos aí o suicida que perpetrou o atentado. Em 94, 2 anos depois, um pouquinho depois do Brasil se sagrar tetracampeão, então, né? Por isso que não teve tanta divulgação aqui no Brasil. Houve um outro atentado contra o alvo de judaico, digamos assim, contra a AMI, a Associação de Mutuais Israelitas Argentinos, que era uma espécie de associação beneficente judia. Morreram 85 pessoas. Foi o maior atentado desde a Segunda Guerra Mundial contra o alvo judeu. Então, esses dois atentados, as investigações que foram conduzidas basicamente pela inteligência argentina, com o apoio dos americanos e israelenses, conduziram à especulação, que basicamente foi uma especulação, de que o atentado tinha sido perpetrado pela Jihad Islâmica, um grupo armado vinculado ao Hezbollah, e que o terrorista responsável pelo primeiro atentado e principalmente pelo segundo atentado teria entrado na região, na Argentina, especificamente pela Tríplice Fronteira. Então, aí foi o momento que se chegou à questão da Tríplice Fronteira, que ela seria essa porta de entrada, digamos assim, desse suposto terrorismo internacional da América do Sul. Então, falar em guerra ao terrorismo, principalmente guerra ao terrorismo internacional na América do Sul como um todo, nos leva automaticamente a falar na Tríplice Fronteira, principalmente nesse aspecto de ser uma porta de entrada, de ser, digamos, um abrigo temporário para elementos considerados terroristas e também na questão do financiamento. Aí vem uma diferenciação importante, né? Porque o Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, o governo brasileiro, ao contrário do governo norte-americano, não mantém uma lista formal de organizações consideradas terroristas. O Brasil classifica atos como terroristas e não grupos como terroristas. E os Estados Unidos é o contrário. É o contrário, exatamente. Eles têm uma lista negra. Exatamente. Assim, a União Europeia também tem uma. Nesse caso, aí que surgem as acusações de haver um financiamento a grupos terroristas, né? Porque os Estados Unidos consideram o Hezbollah, por exemplo, que no Líbano é um partido político, como qualquer outro, só que tem um braço armado, como um grupo terrorista. Considera o Hamas, que também é um partido político na faixa de Gaza, principalmente na Palestina como um todo, mas na faixa de Gaza principalmente, como um partido como um grupo terrorista, enquanto ele é também um partido político. Então, as acusações partiam principalmente de vinculação de financiamento, partindo da Tríplice Fronteira para essas organizações. Entendi. Obviamente, a diáspora, digamos assim, os migrantes que residem na Tríplice Fronteira são basicamente pessoas que vieram do Oriente Médio fugindo dos conflitos. A guerra civil no Líbano, a partir de 92. Mas e como esses países eram vistos antes dessa denominação, Tríplice Fronteira, o Brasil, Paraguai e Argentina? Era a região das três fronteiras, simplesmente. Parece uma sutileza semântica, não é uma sutileza do termo, mas não é. Falar em três fronteiras é uma coisa. Você falar são três fronteiras que, por acaso, estão próximas, né? Existe uma fronteira aqui, outra colar. Agora, falar em tríplice fronteira, você já dá... O próprio termo já sugere, digamos assim, uma coisa que é una, que é uma só, que é uma entidade acima das três unidades particulares. Então, de certo modo, o problema da tríplice fronteira, ele se torna... o próprio termo tríplice fronteira já nasce com essa conotação negativa, de ser um problema de segurança para os três países e para as três cidades. Então, principalmente a partir desses atentados exatamente de 92, 94, que muda, que há essa transição das três fronteiras separadas, isoladas, cada uma com seus problemas, para uma tríplice fronteira que carrega esse peso, digamos, negativo, desse estigma, dessa acusação de vinculação com o terrorismo internacional. Os Estados Unidos sempre foi visto como um país com uma política muito fechada, né, para alianças internacionais. E, assim, visto também como invioláveis, né? O 11 de setembro... foi um marco mesmo, foi uma grande surpresa, mas isso mudou
a política dos Estados Unidos em relação a esse pensamento? Sim e não. O 11 de setembro tem impactos diferenciados. Por quê? Quais são os impactos diretos do 11 de setembro? Pelo menos mais visíveis. É digamos, um aprofundar de unilateralismo dentro dos Estados Unidos. Isso, na verdade, já vinha sendo delineado desde do governo Bush, mesmo nos primeiros 6 meses antes do atentado. O governo Bush, por exemplo, tinha abandonado o Tratado de Limitação de Testes Nucleares, já tinha abandonado o Tratado de Limitação de Mísseis Balísticos que ele tinha com a Rússia e dizia, olha, vou criar meu próprio escudo antimísseis. Então já havia uma série de sinais, digamos assim, de que havia uma virada unilateralista na política externa norte-americana. Mas, obviamente, o 11 de setembro serve como um catalisador, realmente. Havia uma tendência, algo, digamos, latente, algo embrionário, que depois do 11 de setembro se solidificou como uma tendência de fato. Bush se tornou muito mais unilateralista do que antes. Mas bem, naquela época ele tinha um apoio popular e uma coesão social dentro dos Estados Unidos muito forte. A população, todos os lados do espectro político, republicanos ou democratas, apoiavam Bush. Então ele pôde fazer essa virada unilateralista com apoio de dentro e até em alguma medida com apoio internacional. Por quê? Houve, obviamente, um momento de solidariedade muito grande frente aos Estados Unidos. A França disse, somos todos americanos, a Alemanha apoiou muito diretamente, o Brasil também manifestou solidariedade. Mas depois, quando se viu que as medidas do Bush iam caminhar paulatinamente para um unilateralismo potencialmente nocivo, a comunidade internacional começou a se ressentir um pouco dessa história. Mas até Queria que você explicasse um pouco sobre o eixo do mal proclamado pelo Bush logo depois dos atentados do 11 de setembro. O eixo do mal foi uma expressão que ele usou em 2002, se eu não me engano, num discurso, o State of the Union, que é um discurso que todo presidente norte-americano faz anualmente, que é exatamente o Estado da União, o Estado do governo federal norte-americano. É um balanço das atividades durante o ano. E o Bush faz esse discurso em janeiro de 2002, que basicamente ele começa a operar, a esboçar o que seriam os princípios da doutrina Bush. E um desses princípios era exatamente a articulação entre grupos terroristas e estados párias, que são os estados que não respeitam as leis internacionais. E entre os 3 estados párias, principais apoiadores ou potenciais apoiadores de grupos terroristas no mundo, ele elencou 3 deles e chamou esses países de eixo do mal. Foram, em primeiro lugar, a Coreia do Norte, por motivos óbvios de não respeito às regras de não proliferação nuclear, o Irã, um rival histórico dos Estados Unidos desde a Revolução de 79, e o Iraque, principalmente em função da figura que presidiu o Iraque, que era o Saddam Hussein. Então, o eixo do mal foi exatamente essa identificação de inimigos, de dizer, essa é a pessoa o Estado ou o governo que eu quero derrubar em alguma medida, que eu acho que faz mal à comunidade internacional e à segurança internacional. Foi um movimento, mais uma vez, unilateral do Bush, e que isso foi feito em janeiro de 2002, pouco mais de um ano depois, né, em março de 2007, Bush invadiu o Iraque. Então era uma espécie de preparar, digamos, o terreno politicamente, um pouco para testar a receptividade. É meio que um aviso também. Sim. Política normalmente embora unilateralista, o Bush não era nenhum bobo. Sabe que fazer tudo à revelia do apoio doméstico, do apoio internacional seria uma loucura, um tiro no pé. Então, a invasão ao Iraque foi, de certo modo, já preparada desde um bom tempo. Nesse discurso, especificamente, num outro que ele fez ainda em 2002, na principal academia militar norte-americana, em West Point, que dizia algo parecidíssimo, que Saddam era um problema, que os estados párias iam municiar a Al-Qaeda com armas de destruição em massa, e isso ameaçava a segurança norte-americana, e na estratégia de segurança nacional norte-americana de setembro de 2002. Então, são momentos em que ele vai preparando o público, a opinião pública, para essa atitude que ele ia tomar lá em março de 2003. Então, é um momento chave, sim, para entender a guerra ao terror, essa declaração do eixo do mal. Bom, Arthur, gostaria de agradecer a sua presença e eu vou deixar um espaço aberto para você deixar algum contato. Obrigado. O livro está à disposição para os interessados na Livraria Saraiva, na Livraria Cultura